Meus amigos, felizmente, ontem o Vasco voltou a ser aquele velho Vasco que a gente está acostumado aí a ver nos últimos anos. Vamos conferir um pouco aí hoje, analisar um pouco melhor como que foi a partida ontem. Eu queria aí agradecer a todos os nossos 20 mil inscritos aqui no canal. A gente atingiu a marca tão sonhada aqui pra gente, muito obrigado. Mas com um toque de tristeza, né? Porque o Vasco ontem decepcionou todos os torcedores aí que foram lá em Cariacica e também todos os torcedores do Vasco no Brasil. E hoje pela manhã a gente teve uma notícia muito triste da morte do nosso ex-presidente Calçada, que foi sem dúvida nenhuma o maior presidente da história do Vasco, que conquistou os maiores títulos da nossa instituição e que nos deixou hoje. Descanse em paz e meus pêsames aí para a família dele. Vamos falar um pouco aqui do futebol, porque infelizmente o Vasco ontem deixou a desejar. Foi um time muito ridículo dentro de campo. Essa não existe palavra melhor do que essa, ridículo. Porque para mim o Vasco deveria ter vencido o CSA sem a ajuda de juiz, sem ter pênalti marcado. Todo mundo reclama do VAR, eu também reclamo, porque se foi pênalti tem que marcar. Mas o Vasco tinha a obrigação de vencer esse jogo sem ter pênalti, sem ter nada, com a bola rolando. O Vasco não fez isso, o Vasco jogou muito mal. Grande parte do jogo, o CSA foi melhor do que o Vasco. Teve lances de maior perigo aí na partida. E o Vasco ficou o primeiro tempo aí todinho sem dar um chute no gol de perigo aí, goleiro do CSA. Isso pra mim mostra que o Vasco vai ser um sério candidato a ser rebaixado. Não contratou, meus amigos? Infelizmente, a gente vai brigar no Z4 para escapar ali por um ponto, por dois, como foi o ano passado, porque a gente não tem centroavante. Ontem ficou bem nítido isso, a falta de ataque do Vasco, a falta de criação no meio, os resultados aí que vieram dentro de São Januário e também o empate contra o Palmeiras meio que iludiram nós aqui, torcedores do Vasco, mas que ontem veio tudo por água abaixo, né? Ontem mostrou a realidade, qual é a realidade do Vasco. Que para o Vasco ser rebaixado ele tem que ser muito incompetente, porque tem muito time ruim. Esse time do CSA é horroroso. Se o CSA tivesse um time um pouquinho melhor, teria vencido o Vasco ontem. E eu acredito que também os outros times, Avaí, Goiás, Fortaleza, não tem assim, um elenco melhor do que o do Vasco. Eu acredito que esses serão os rebaixados. O Vasco vai ter que lutar bastante essa semana aí para buscar o resultado fora de casa. Vai ter que vencer o Goiás lá em Goiânia, e já que empatou dentro de casa, porque esse jogo foi em casa, meu amigo. Esse jogo aí foi em Cariacica, mas é mando do Vasco. O Vasco perdeu aí a chance de vencer o time mais fraco do Campeonato Brasileiro. Inclusive, deixou escapar aí pontos contra o Avaí e contra o CSA. Fez apenas 2 pontos nesses 2 jogos. É uma vergonha. O mando de campo do Vasco é vergonhoso. A gente mostra o nível que esse time do Vasco tem. E eu vou falar o que do seu Marquinho, né, meu amigo? Pelo amor de Deus, que jogador fraco, que jogador morto dentro de campo. Eu critiquei muito aqui a contratação desse jogador. É só você buscar aí nos vídeos aí anteriores aí da contratação do Marquinho que eu fiz, que tá lá, que eu falando que esse jogador não ia dar certo no Vasco, que esse jogador tava parado no Atlético Paranaense. Ele estava jogando o campeonato de aspirantes no Atlético Paranaense. É só aqueles jogadores renegados que não tem utilização no time principal que vai jogar um campeonato ali, sub-23 ali, de aspirante mesmo. E ele estava jogando, cara. E o Vasco vai e contrata um jogador desse. Qual o sentido da contratação? Ah, ele jogou na Roma, ele jogou muito no Fluminense. Velho, passado, você quer passado, contrata o Edmundo de volta então, velho. Pra que isso? Pra que contratar um jogador fraco desse? A diretoria do Vasco não tá mostrando assim, capacidade de desenvolver um trabalho legal aí no futebol. Infelizmente, o diretor nosso que chegou, André Mazuco, não tá fazendo nada. O que ele fez? Ele contratou o Richard, que é um jogador fraco, que o Corinthians liberou assim, ó, fácil, porque sabe que ele é fraco, e também o Marquinho. E aí? E o camisa 9? E o atacante, referência? E o camisa 10? O meio, que precisa no time? Cadê? Cadê a criatividade? O Botafogo deve 4 meses de salário, mas tá aí com um time até razoável, melhor do que o do Vasco. Entende? Melhor do que o do Vasco. E por que isso? Por que neles eles conseguem? Porque a administração do Botafogo, ruim por ruim, ainda é melhor do que a do Vasco.
Ainda é melhor, eles conseguem ainda ter criatividade para contratar, e o Vasco nem isso. Não tem capacidade para contratar jogadores. Bom, é isso aí, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você acha desse desastre aí, que foi esse jogo ontem, e também, infelizmente, a morte do nosso ex-presidente Calçada. Muito obrigado a todos vocês, e tamo junto, saudações vascaínas a todos.